Glória a Deus, meus irmãos. A gente está acostumado, a ministrar aula para o curso de homens. Eu estou acostumado a dar aula para jovens e para adolescentes, mas a responsabilidade que dá aqui na frente da casa do Pai, ministrando para os irmãos, a gente sabe que é muito maior, porque aqui a gente não está falando de conhecimento de mundo, mas sim da palavra de Deus, aquela que é eterna, que é viva, que é eficaz em nossa vida. Queria pedir para os irmãos, por gentileza, para abrirem em Lucas 15, a partir do versículo 1, só vamos ler aqui por enquanto o versículo 1 e 2, amém? A palavra de Deus diz: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. A gente vê que fica claro aqui, muitas vezes a gente não entende o porquê que havia uma crítica tão forte por parte dos fariseus e dos escribas em relação a Jesus se assentar à mesa com pecadores e com publicanos. Apresentando de maneira sucinta os personagens que estão aqui nesse texto bíblico, antes de falar das parábolas, a gente tem Jesus, nosso Messias, um ungido do Pai, que até aquele momento ali estava começando a se revelar, mas muitos ainda não o tinham como Filho de Deus. E nós temos também os fariseus, que eram considerados os responsáveis de ter aquela aparência ritual de buscar uma santidade exterior. Então, eles eram aquelas pessoas que, muitas vezes, na frente do povo, dentro do sinédrio, aquelas pessoas que aparentavam a santidade, mas, infelizmente, eles eram como sepulcro caiados, como diz a palavra de Deus. Nós temos também os escribas, que eram aqueles que eram considerados os intérpretes da lei, mas, da mesma maneira, eles viviam uma santidade exterior, uma santidade que é aparente, e não vivia verdadeiramente ali a lei de Moisés, que naquela época era a lei que eles deveriam seguir. E temos aqui também os publicanos e os pecadores. Pelo que eu pesquisei aqui a respeito dos pecadores, eram todos aqueles que não faziam parte da religião judaica, as prostitutas, os beberrões, os assassinos, os estrangeiros. Então, todos aqueles que não se encaixavam dentro daquela sociedade judaica daquela época eram tidos por aqueles escribas, fariseus e também pelos saduceus como homens pecadores. E ali estava Jesus se assentando com eles e sofrendo a crítica por parte dos escribas e por parte dos fariseus. Eu tentei me inteirar um pouco da cultura da época, porque não parecia factível essa crítica tão contundente por parte desses religiosos acerca de Jesus. Mas eu estava vendo a respeito que a refeição, o banquete, dentro da tradição judaica, ela é muito mais do que um tempo de alimentação, de suprir as necessidades fisiológicas, mas é um tempo de união. Ela tem um significado espiritual. Então, ela tem um significado de comunhão com Deus. Quando você fala de sentar na mesa, você está falando de muito mais do que simplesmente se assentar para comer uma refeição. E a crítica por parte dos escribas e dos fariseus é que Jesus já era tido como um mestre, como um rabi, e eles viam aquilo como uma ofensa à lei mosaica. Mas eu quero inteirar vocês aqui, eu não quero fazer a leitura de todas as parábolas, mas fazer algumas interações referentes a elas, porque eu vejo da seguinte maneira, que Jesus trouxe essas palavras para ministrar aos corações desses fariseus e desses escribas, porque eles tinham a altivez diante do povo, como sendo pessoas que se autodenominavam como santos, mas Jesus, através de uma palavra de sabedoria, de uma palavra daquela que rompe corpo e alma, que corta corpo e alma, ele trazia uma verdade que era presente naquela época,
e também ela é hoje para nós. Porque muitas vezes nós temos essa atitude e nós temos o coração desses fariseus e também dos escribas. Tá? Então, a primeira analogia que eu quero fazer é referente à parábola da ovelha perdida. A figura do pastor aqui pode ser colocada como sendo os próprios judeus, porque havia, por parte deles, uma separação muito grande entre aqueles que estavam dentro daquilo que eles acreditavam que era correto e aqueles que estavam fora da religião judaica. Eles não acreditavam que os gentios faziam parte do plano de Deus. Mas Deus já tinha deixado claro na própria promessa a Abraão, lá em Gênesis 12:3, onde ele diz: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Essa abrangência chega até nós, graças a Deus. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus fez essa promessa, mais do que uma promessa, essa aliança com Abraão. E nós temos que Deus não falha em suas alianças e em suas promessas. Assim como também Abraão intercedeu também por Sodoma e por Gomorra, nós vemos que os fariseus e os escribas se esqueciam dessas interações, dessas promessas, porque cada vez mais eles se fechavam dentro do seu círculo religioso, do seu círculo de religiosidade. Uma coisa também que deixa claro em relação a isso, que foi repassada pelo próprio João Batista, que está lá em Mateus 3, do versículo do 7 ao 9, é quando ele indaga, porque quando ele está batizando aqueles homens e mulheres que se arrependeram, ainda naquele batismo antes da revelação do próprio Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, os fariseus e os saduceus estavam indo lá, não para querer também se arrependerem, fazerem o batismo, fazer parte desse batismo de arrependimento, mas estavam ali para ser críticos à conduta que João Batista estava tendo. E João Batista, como sempre foi direto ao ponto, bem objetivo, bem delicado, disse simplesmente, deixa eu pegar aqui direto na Bíblia que fica melhor. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Glória a Deus. Essas pedras aqui que João Batista está mencionando, eram aqueles estrangeiros, eram aqueles pecadores, aqueles publicanos, que estavam ali se arrependendo dos seus pecados, mas pelo ponto de vista daqueles saduceus e daqueles fariseus, daqueles escribas, eles não mereciam a salvação, eles não mereciam ter esse acesso a Deus. Mas glória a Deus e Pai, que através do sacrifício de Jesus Cristo, nos deu acesso à salvação. Glória a Deus. Refletindo sobre o que Jesus falou acerca da parábola da ovelha perdida, a gente vê no texto bíblico que Jesus foi até irônico a certo ponto, quando se começou a citar essas parábolas, porque ele citou de uma ovelha que se perdeu e das 99 que ficaram no aprisco. Mas aquelas 99 ovelhas também não eram ovelhas salvas. Elas também estavam perdidas. Elas apenas não tinham consciência dessa posição em que elas estavam. Então Jesus aqui estava ministrando para eles para que essa palavra fosse guardada no coração. A gente, quando lê o capítulo inteiro de Lucas 15, a gente não sabe o desfecho de algumas situações que são aqui citadas, mas cremos que essas pessoas, se elas não ouviram a Jesus, elas perderam a oportunidade da salvação. Então, quando Jesus também faz uma comparação em relação às ovelhas e faz essa analogia dos pastores como sendo os escribas e os fariseus, eles também se sentem ofendidos culturalmente, porque eles eram pessoas que eram cerimoniais, que sempre buscavam a purificação, só que eles exacerbavam
essas condutas cerimoniais de purificação e não se misturavam com o povo. E essa é uma das críticas para Jesus quanto a eles, porque quando Jesus compara os fariseus e os escribas com pastores, eles estão colocando como pessoas como cerimonialmente impuras. Por quê? Porque os pastores tinham que lidar com as ovelhas às vezes ficavam doentes, às vezes elas tinham que gerar outros filhotes, tinha que lidar com sangue, você tinha que lidar com cadáveres de animais. Então, eram pessoas que não era aceita dentro do círculo cerimonial dentro da sinagoga. Então, mais uma vez aqui, Jesus está colocando que esse tipo de conduta não é a que ele espera de pessoas como eles, porque eles, em vez de separar as pessoas, eles teriam que estar acolhendo esses publicanos e esses pecadores. Uma coisa também que fica destacado aqui é que Jesus coloca que eles precisavam assumir uma posição de ousadia. Em que sentido? De sair daquela conformidade espiritual em que eles estavam. Por quê? Porque quando é ilustrado aqui dentro da parábola da ovelha perdida, que o pastor deixou as 99 ovelhas no aprisco, provavelmente aos cuidados de uma outra pessoa, e saiu para procurar a ovelha perdida, ele se colocou em risco, ele se colocou em perigo. Então, as situações que poderiam englobar a perda de uma ovelha, poderia ser dela simplesmente ter caído em algum buraco, ter se machucado, ter impossibilitado de andar e de seguir as outras ovelhas, mas ela poderia ter sido roubada, ele poderia ter que lidar com ladrões, ela poderia ter sido também sido alimento de leões, vítimas de leões, de ursos. Então, os perigos que foram colocados diante desses homens, era para ser colocado também diante desses fariseus e desses escribas, porque eles, através do seu conservadorismo, em não alcançar aquelas almas que precisavam do Senhor, estavam deixando para trás os ensinamentos da lei de Deus. Fazendo uma analogia agora em relação aos tópicos que está aqui na parábola da dracma perdida, a gente para pensar dentro do contexto da época. O dinheiro era uma coisa muito rara. Então, a maioria das trocas, das vendas e compras, eram feitas através de escambo. Então, aquela pessoa que possuía o dinheiro, a moeda, ela tinha uma vantagem que possibilitaria a compra muito mais ampla do que dentro do contexto de uma troca de um escambo comum. E também, como a irmã Letícia lembrou aqui mais cedo, eles também poderiam fazer parte de um dote, essas dracmas. Então, pode ser que esta mulher que perdeu a sua dracma estava ali na expectativa de um casamento. E aquela dracma ali faltando poderia ter um impacto em relação à cerimônia, em relação ao que ela tinha para o seu futuro. A gente tem que pensar o seguinte também, porque aparentemente é colocado aqui para nós que ela era uma mulher pobre, porque ela precisou varrer a sua casa. E as casas naquela época, elas eram um cômodo único praticamente, e não era um espaço tão grande, mas eles tinham dificuldade de olhar naturalmente internamente dentro da casa, porque não tinha praticamente acesso de luz natural, as janelas eram pequenas, e ela precisou acender a candeia. Isso mostra o cuidado e o zelo que essa mulher teve. E mais uma vez, quando Jesus conta essa parábola da dracma perdida, ele está mais uma vez afrontando os fariseus e os escribas. Por quê? Porque a figura dentro dessa parábola, quando você fala da mulher procurando a dracma perdida representa aqueles pecadores, aquelas pessoas que estão longe do caminho do Senhor. E aquela mulher também representa ali a figura dos fariseus e dos escribas. Mas, mais uma vez, era uma ofensa para aqueles homens daquela época ser comparado a uma mulher, acreditam? Eles faziam uma oração que era o seguinte, que eles davam graças a Deus por não serem leprosos, não serem samaritanos, e não serem mulher. Então, mais uma vez aqui, Jesus está confrontando
a postura social e cultural deles estabelecida, porque isso ia contra ao evangelho da palavra que estava sendo anunciado. Então, aqueles homens foram confrontados em relação aos seus próprios erros, em relação às suas próprias condutas, para que eles pudessem abrir os seus olhos espirituais para fazer a vontade de Deus. E por último, eu quero colocar aqui para vocês alguns aspectos no que diz respeito à conduta do filho pródigo. Eu converso para os irmãos que eu não consegui encaixar aqui a figura dos fariseus e dos escribas, porque, no meu ponto de vista, ele poderia tanto ser o filho mais novo, como o filho mais velho. E aqui, o pai que é zeloso e que é amoroso é a representação do próprio Deus. Então, nós temos aqui que os dois filhos estavam perdidos. Nós temos aqui que nós tínhamos um filho que era trabalhador, mas não fazia disso dele uma boa pessoa. Mas nós tínhamos um outro que provavelmente era um bom vivant, era uma pessoa que provavelmente não ajudava dentro de casa, era uma pessoa que não tinha uma conduta de obediência e de disciplina. Então, ele começou a confrontar o seu pai e pediu, num certo momento, a sua herança. Isso foi uma outra postura de ofensa em relação àquele tempo, porque você pedir a parte da sua herança enquanto teu pai estava vivo era a mesma coisa que você desejar a sua morte. E o que me deixou mais intrigado, pastor Luiz, quando eu estava fazendo essa pesquisa, é que a partilha desses bens da herança não foi só para o filho mais novo. O filho mais velho também tomou parte. Então a gente vê, por mais que seja destacada aqui a conduta do filho mais novo, que o filho mais velho também se aproveitou da situação para tirar vantagem. Como já foi citado aqui pelos outros irmãos, esse filho mais novo partiu em viagem com seus bens, com o dinheiro da partilha, gastou com prostitutas, com bebedeiras e acabou com fome, sem ninguém, porque conforme bem lembrou um dos irmãos aqui, quando você está com dinheiro, aqueles amigos do interesse te rodeiam, mas a partir do momento que você está na dificuldade, você não encontra mais ninguém. E pior para ele ainda, que se ele estivesse dentro da terra dele, ele poderia encontrar pessoas verdadeiras para estar ali acolhendo ele e estar cuidando dele. Mas ele estava numa terra estranha. Então, a única alternativa para ele que sobrou para ele foi ter que cuidar de porcos. Eu imagino esse homem sendo criado como um príncipe, no sentido assim de um filho de um fazendeiro, uma pessoa rica que tinha posses, que nunca muitas vezes tinha lidado com o serviço de uma maneira que ele foi confrontado nesse momento de necessidade, tendo que comer com os porcos, tendo que praticamente se rolar com os porcos. Então ali a gente vê que literalmente ele ficou na lama, como muitas vezes muitos de nós estamos quando nos afastamos de Deus. Mas ele teve um momento de arrependimento, porque Deus ali, eu vejo, que moeu ele ao extremo, até ele perceber que a disciplina e o cuidado que o pai estava tendo com ele, não era simplesmente, como diz os jovens de hoje, né? Você está pegando no meu pé, você não quer que eu faça nada. Não, era uma conduta de amor. Jovens, escutem, seus pais amam vocês. Eles cobram disciplina, eles cobram respeito e amor. Não é por capricho, é porque eles querem o melhor para vocês. Eu e minha esposa sempre falamos para nossa filha, aqui dentro de casa você vai ser criada com amor, mas o mundo lá fora não vai tratar da mesma maneira. Então nós temos que manter essa postura enquanto pais para buscarmos sempre diligentemente fazer a vontade de Deus na criação dos nossos filhos. E voltando para o texto aqui, o filho pródigo se arrependeu e ele voltou. E o pai ao longe viu esse filho. A irmã Marlene bem lembrou aqui que o pai, quando viu, não rejeitou, não chegou com um sermão. Ele foi e abraçou, o beijou, como também lembrou o Michel a respeito. E aquele pai, e suplantando a disciplina, muitas vezes ali, a constatação ali do que chegar para ele e falar, eu te avisei, não. Ele teve uma conduta de amor.
Não tem coisa melhor que eu acho que deve ter quebrantado o coração daquele filho, foi receber aquele abraço. Provavelmente ele ainda devia estar imundo daquela lama de porcos, deveria estar faminto, com os pés descalços, mas muitas vezes não só descalço, mas machucado, passando fome, não tendo ali uma roupa maltrapilha para poder se dirigir à casa do pai. E o pai lhe coloca numa posição de honra, porque o significado dessas vestes, desse anel e dessas sandálias é restituição daquela posição em que ele estava anteriormente. Só que nisso, onde o pai depois organizou uma festa e colocou esse filho, louvando a Deus por ele ter retornado, eis que o filho mais velho toma conhecimento. E aquele filho que aparentemente até aqui parecia ser o exemplo, ele também se mostrou amargurado, porque o pai estava dando uma festa em agradecimento ali à volta do outro filho. Tanto é que ele se recusou a entrar na casa do próprio pai para participar dessa festa. E pesquisando sobre isso, eu vi que o filho ou um parente que fosse convidado para uma determinada festa e se recusasse a ir nessa festa, também estava cometendo uma grande ofensa. Até na fonte que eu pesquisei, foi citado o exemplo a respeito da rainha Vaste, quando o rei Assuero chamou ela para se apresentar na festa, ela não se apresentou, e ele simplesmente não a nomeou mais como rainha. E foi nesse momento que, no decorrer da história, Esther é levantada como rainha. E, finalizando essa reflexão, a gente vê que o texto do filho pródigo mostra para a gente a mesma imagem de como começou o capítulo 15. Porque a gente vê o filho mais velho negando participar do banquete com o irmão mais novo. Mas ali no começo do texto, no trecho que eu li para vocês, a gente vê a mesma situação de que Jesus estava ali conversando com os fariseus e conversando com os escribas, e eles também se negavam a participar desse banquete. Então, pessoal, para finalizar, eu fiz uma reflexão aqui, fazendo uma analogia desse contexto de perdição, entre aspas, que é colocado para nós aqui nesses 3 textos bíblicos, tanto da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. A gente vê que no texto da ovelha perdida, ela estava perdida fora da sua casa, ela estava no deserto, em um lugar aberto, em um lugar amplo, longe do controle e do acesso de ninguém. E que ela tem consciência que está perdida. Minha irmã também falou a respeito disso, ela tem consciência, ela sendo um animal, ela tem as suas deficiências, foi a Alana que comentou a respeito. Ela tem as suas deficiências e ela precisa do pastor, de ter o pastor dirigindo os seus passos. E a gente vê, na comparação com a dracma perdida, que o contexto é diferente. Ela está perdida dentro da sua casa, num ambiente pequeno e controlado, mas mesmo assim, ela se perdeu. Então, ela também não tem consciência de que está perdida, porque é uma simples dracma, é uma simples moeda. E fazendo um contexto em relação à parábola do filho pródigo, você tem, no caso dos 2 irmãos, um filho consciente da sua perdição, que é o filho mais novo, e o outro sem ter consciência da sua perdição. Então, Jesus mostra e faz uma comparação entre os escribas e os fariseus e entre os publicanos e os pecadores. Porque os publicanos e pecadores, eles estavam lá naquele banquete e provavelmente eles tinham consciência da posição de pecado em que eles estavam. Provavelmente eles estavam buscando uma redenção, buscando arrependimento, buscando uma nova vida. Eles estavam ali querendo beber daquela fonte de água viva que é Jesus. E então eles tinham a consciência da sua perda, da sua perdição em relação à palavra de Deus. Então nós podemos comparar a conduta deles como sendo similar à da ovelha perdida e a do irmão mais novo, que um foi encontrado e o outro se arrependeu e voltou para o pai. Mas ao contrário, você tinha os escribas e fariseus que não tinham essa consciência em relação à sua postura.
Então eles eram como o irmão mais velho, eles eram como a dracma perdida. E isso é muito interessante, gente, a gente refletir, porque aquilo que foi aplicado na palavra de Deus num contexto de 2000 anos atrás, é aplicado para nós também hoje. Porque a gente tem que parar para pensar, como está a nossa vida espiritual com Deus? Será que temos a consciência de estarmos perdidos e não conseguimos encontrar o caminho de volta, como a ovelha perdida? Será que estamos na igreja e não temos a consciência de estarmos perdidos como a dracma? Será que muitas vezes nós estamos aqui dentro da casa do Pai, mas nós não estamos vivendo a vontade do Pai? Não estamos nos submetendo à disciplina do Pai? Ou então, muitas vezes, será que não estamos sendo hipócritas como o filho mais velho, ou rebelde como o filho mais novo? Isso não é uma crítica e nem um julgamento, meus irmãos, mas é para trazer uma reflexão acerca da palavra de Deus, que a gente não pode deixar de buscar esses valores que muitas vezes se perdem no meio do caminho. Amém? Glória a Deus.